Olá, meu nome é Daniela Gil, eu sou coordenadora pedagógica da Faculdade INSEAD e nós estamos hoje aqui na Faculdade INSEAD para o nosso primeiro Talk INSTED, Educação em Movimento. E, obviamente, a nossa primeira convidada é uma pessoa muito especial, Paula Barreto Fludi. Ela é a nossa coordenadora de operações, é formada em análise de sistemas, pós-graduada em gestão empresarial e tem mestrado em ciência da informação. É isso, Paula? É isso mesmo, Dani. Aproveitando que eu estou te apresentando neste dia maravilhoso do nosso primeiro programa, conta pra gente como é que foi a sua trajetória na educação até você chegar aqui no INSTED. É longa, hein? Então prontinho, a gente pode gastar esse restinho de ano falando disso. Tô brincando. Na verdade, acho que a educação faz parte do meu DNA há muitos anos, porque meu pai sempre foi professor, né? Então, eu vivia isso. Era um cara que trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Ele sempre teve o terceiro turno de trabalho e sempre ligado à educação. Então, eu me lembro, pequena, ele me levando em sala de aula, né? Deu aula em vários lugares. Então, isso fazia parte já da minha vida. E quando eu terminei a graduação, na verdade eu fui pulando de várias graduações, eu demorei para escolher o que eu queria fazer, até acertar a mão em análise, e gostei muito do que eu fiz, só que fui caminhando para uma área mais de gestão empresarial, porque junto com isso tudo, Dani, eu comecei a abrir empresas. Então eu comecei a me apaixonar por essa área, um estágio que eu fiz no Sebrae me mexeu muito comigo. Então eu tinha 18 anos, com 19 era que eu saí do estágio, eu já saí com a primeira empresa aberta. Então eu tinha uma Comic Shop, uma empresa especializada em revista em quadrinho e card game. E na época era uma grande evolução, isso há alguns anos atrás. E foi muito legal. Então eu fui ganhando experiência. E aí fui convidada por um amigo do meu pai. Na verdade, não... Assim, vamos virar minha monitora na faculdade? Vamos começar a me ajudar a dar aula? Porque ele enxergou isso em mim, na verdade. Olha que uma coisa interessante, né? E eu falei, vamos. Então eu fiquei lá 6 meses, Dani, carregando mala dele, não ganhava nem R$1. Estagiária. Estagiária. Aprendendo, só aprendendo. E aí, no momento certo, a coordenadora me chamou e falou assim, então agora prepara uma aula e vem passar pela avaliação. Bora ver se você tem capacidade de dar aula. E foi banca de professores me analisando, mas foi muito bacana. E aí foram 14 anos na Uniderp dando aula. E aí eu fiquei 8 anos fora da educação e voltei agora no convite da família, né, da NEC e do Fernando. E hora que, no primeiro momento eu bateu assim, eu vou voltar a dar aula, será? Mas aí eu vi o convite que mexeu com o meu coração, que foi o formato diferente, né, da faculdade. Então, começar com metodologias ativas, começar com outro olhar, isso me encantou absolutamente. Eu falei assim, tô nessa. Paula, e você acha que a sua experiência como empresária também pesou na hora de você estar aqui no INSTED, movimentando toda a parte de operações da instituição? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acho que foi por isso que eles me convidaram. Bacana. Olhando essa coisa muito prática. Porque, como empresária, Dani, você já deve conhecer, além de mim, várias. A gente tem altos, tem baixos, a gente tem sucesso, a gente tem fracassos. Então isso faz com que a gente aprenda na pele, né? E esse aprendizado é o que eu tento trazer para os nossos estudantes no dia a dia. Pega um teórico, só que olha aqui, ó, o teórico está falando isso. De verdade, é isso aqui que acontece. Vou te contar um segredinho aqui. Então eu acho que isso eles enxergam muito. E na realidade é o fracasso que nos faz aprender muito mais do que o sucesso, não é, Paula? A gente só aprende na dor. Na dor. E não no amor. E aí nós temos aí uma faculdade com 100% de metodologias ativas no Mato Grosso do Sul. Como é que é isso? Como é que surgiu isso, Paula? De onde saiu a ideia maravilhosa de pensarmos numa instituição de ensino superior hoje voltada para 100% de metodologias ativas? Dani, eu acho que são duas coisas que aconteceram. Primeiro, uma visão de mercado do que está sendo feito hoje. Então, olhar para os melhores. Os melhores. Quando a gente pensa em fazer uma coisa muito boa, você não vai olhar para empresas ou para concorrentes medianos. Sim. Né? Então, a gente olha para os melhores. Então, um exemplo simples, assim, na minha cabeça é muito simples. Eu fui aprender a fazer sorvete, aonde eu fui. Aonde eu considerei o melhor, ok? Então, acho que isso vem da família. Essa coisa da vanguarda.
Então, é olhar para o melhor, querer abrir alguma coisa ou querer montar um negócio que não seja igual a tudo, porque abrir a mesma coisa do que já está sendo feito, não faríamos diferença no mercado. E aí, Dani, eu acho que tem muito da herança do olhar da família. O professor Pedro Chaves é um visionário, né? Um vanguardista. Então, todo mundo que conhece a história dele sabe que ele foi revolucionando esse mercado de educação. E é pensar assim, que não adianta nós vislumbrarmos uma mudança no cenário educacional fazendo mais do mesmo. Perfeito. Fazer mais do mesmo hoje não traz uma diferença com resultados e aquilo que a gente almeja. E aí eu vou pedir a sua opinião também, né? Que é uma pessoa da educação de tantos anos. O que te encantou de vir para esse projeto? Por que você está aqui? Paula, são 12 anos de educação superior. Não vou nem contar quantos para trás, senão a gente também vai ficar aqui o dia inteiro. Mas o que me encanta é a possibilidade do estudante estar conosco e, de fato, aprender. Aprender com um diferencial, aprender com qualidade e ter um lugar garantido no mercado de trabalho. E aí eu acho, Dani, que a gente tem que contar um pouquinho para essa turma toda que está escutando a gente, como é que muda a visão, inclusive, da gestão de uma instituição de ensino dessa forma. Eu e a Dani, a gente trabalha muito junto. Ela cuida da área pedagógica e eu cuido de todas as outras áreas, e uma das outras áreas envolvidas é o marketing. E a gente entende que isso, se não caminhar junto, não vai. Não vai. Não é isso? É isso mesmo. Não vai, porque se não houver, se nós estamos falando numa metodologia ativa, que isso inclui diálogo, participação, opinião, como é que nós não vamos, na nossa prática... Resolução de problemas, conflitos, egos. O mais gostoso é assim que na gestão do INSTED, da faculdade INSTED, nós também fazemos com que a metodologia ativa aconteça entre a gente. Exatamente. A questão da inteligência emocional, do trabalho em equipe, o peer instruction, que depois a gente vai falar um pouquinho, brainstorm. Então a gente faz isso na nossa prática de gestão. E eu acho que é isso que faz a diferença na nossa forma de ensinar, Com certeza. Que é o olho no aprendizado. É isso, Dani? É isso. Sempre. Eu falo assim para os professores, nós não temos planos de ensino, nós temos planos de aprendizagem. É você virar a chave. Daquela palavra que você usa. A gente tem trilha de aprendizagem. Trilha de aprendizagem, exatamente. É muito legal isso. Exatamente. Quando você olha assim, eu tenho um foco, um objetivo, é meio que uma aventura, né? Totalmente. Vamos levar numa aventura? Totalmente. Uma das técnicas qual é? Gamificação? Isso. Como funciona? E assim, o mais legal é que é uma aventura planejada. É isso. Então, por isso que a gente se diverte muito, erramos muito, acertamos mais ainda, e é isso que faz o encanto acontecer. É entender que a partir desses modelos de sucesso, nós temos muito a aprender. Então, tudo que permeia isso dentro da instituição chama-se humildade. E nós fomos atrás de pessoas de sucesso, sim. E por falar em universidades de sucesso, a gente usa muito o modelo de Harvard. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Paula. Inclusive nas mini palestras que a gente fala com os estudantes ou com pessoas que vêm visitar a nossa faculdade, a gente coloca isso como referência. E as pessoas sempre têm uma memória positiva de Harvard, de FGV, né? Então a gente começa sempre perguntando sobre isso. E o que elas têm de grande diferencial? Quando a gente fala assim, a gente vai olhar as melhores, porque há muitos anos, gente, elas trabalham dessa forma. Então não é assim, porque é tradicional, porque tem muitos anos no mercado. Não, é porque elas estão sempre à frente do seu tempo. E esse é o objetivo do INSTED, estar sempre à frente do seu tempo. Então isso é o que faz, o que nos move, né? O que nos move no dia a dia. Enfrentar realmente os desafios que são colocados na nossa mesa todos os dias. Eu vou fazer uma pergunta pra você, que as pessoas fazem muito pra gente, e eu vou deixar a Paula responder pra vocês. Ui? Vocês têm a pretensão, então, de ser a Harvard do Brasil? Tenho. A gente tem a pretensão de ser a Harvard do Brasil. Eu acho que isso é realmente uma coisa possível, um caminhar possível, só que como
o mercado de educação, eu vou falar, as empresas demoram para tomar corpo, para se construir, tem toda uma questão burocrática envolvida no processo também, o que faz parte, né, de toda a regulamentação, mas sim, nós queremos ser a Harvard do Brasil. E eu falo que um grande termômetro são os nossos estudantes, que já no primeiro semestre, assim, primeiro o encanto que eles têm com a metodologia. Nós fizemos pesquisa ontem da comissão própria de avaliação e assim, o que mais fica latente no discurso dos estudantes é por qual motivo você estuda no INSTED? Por conta das metodologias ativas. Então isso enquanto diferencial. Então é muito bacana, esse é o nosso termômetro, né? Estamos no caminho certo. Isso. E aí as pessoas perguntam assim, tá, mas metodologia ativa, o que é isso? O que envolve metodologia ativa? O que isso tem de diferente de uma metodologia convencional? Então era legal também a gente fazer essa diferenciação nesse momento, né, Paula? Sim. Eu acho que o grande lance, eu acho que o que as pessoas entendem de uma forma muito simples, Dani, é quando a gente fala que a diferença de uma metodologia tradicional para uma metodologia ativa muda o olhar das pessoas. Então vamos lá, eu acho que alguns pontos são fundamentais. Primeiro, muda o olhar do professor, do umbigo dele, ele ensinando para ele mesmo, ele preocupado com o ensino, isso sai de cena e entra em cena um professor preocupado com o aprendizado. Eu olho para o meu estudante. Então isso para mim é fundamental para entender a diferença. A segunda grande diferença, eu faço com que esse estudante entenda que ele faz parte do processo do aprendizado. Que eu não vou conseguir com que ele aprenda, e aí mudando de novo, né? Com que eu ensine nada para ele se ele não quiser aprender. Se ele não estiver disposto a aprender. E se ele estiver disposto a aprender, ele vai aprender muito mais do que ele já imaginou que poderia ser possível. É o que a gente vê, por exemplo, no olho dos nossos estudantes de primeiro semestre. Acho que você sente isso. Muito. Tipo, muito. Nós colocamos alguns desafios, como na administração, a gente, quando fala de projeto integrador, vocês vão abrir uma empresa. Tipo, o olhinho deles vira uma interrogação. A cara faz assim, oi? Agora? Agora? Eles duvidam que sejam capazes disso. E agora, nos finalmente do semestre, eles estão percebendo que, nossa, não é que é possível mesmo? Exatamente. Então, isso é muito legal. Uma das coisas que você traz, Paula, que é fundamental, não há como fazer metodologia ativa se não reposicionarmos o professor na sala. Perfeito. Até então nós tínhamos aí um posicionamento do professor onde ele era a figura central do processo de ensinar. Quando eu reposiciono esse professor, ele está num papel de se preocupar com o que o estudante vai aprender. Então, quando eu planejo, eu não planejo me perguntando o que eu vou ensinar hoje para o meu estudante. Mas eu planejo pensando o que é que o meu estudante vai aprender. E Dani, parece simples, mas não é. Mas não é. E você há de concordar comigo que nós que montamos boa parte das matrizes dos cursos juntos e envolvendo todos os coordenadores, eu participei ativamente da de administração, que é a minha área, a gente tem uma preocupação muito grande com qual profissional o mercado de trabalho hoje está precisando. Exatamente. Qual é a demanda, Qual né? a demanda. Então, aqui no primeiro semestre eu fico pensando o que esse meu estudante precisa aprender para que ele seja um bom profissional para o mercado de trabalho. Né? Então eu acho que isso é muito bacana. E outra coisa que é muito importante dizer, Dani, que as pessoas não sabem, é por que vocês se consideram 100% metodologia ativa? As pessoas têm uma referência, mas em determinado lugar se diz também metodologia ativa. É óbvio, a concorrência e a gente está no mercado naturalmente de uma alta concorrência. Só que a diferença é a gente usa várias técnicas. Isso. As pessoas às vezes têm como referência o PBL. Será que ele está falando de PBL? Aliás, me fala o que é PBL, Dani. Nós temos uma diferença muito grande. Eu costumo dizer assim, olha, são métodos, método enquanto procedimento, ok? Vários métodos dentro da metodologia.
Então, quando a gente fala em metodologia ativa, eu falo de PBL, mas eu também falo de projeto integrador, eu também falo de sala de aula invertida, eu também falo de gamificação. Então, não é só PBL. Ué, o treinamento que a gente teve com a Marina, da Escola de Direito da FGV, ela trouxe o quê? Umas 23 técnicas pra gente? Exatamente. E todo dia eu acho que se cria uma técnica nova, né? Exatamente. Legal. O PBL, ele vai trazer ele oportuniza que o professor em sala possa trabalhar com casos reais ou fictícios durante um período curto, médio ou longo, né, dentro do seu planejamento, para a solução daquele problema dentro da sala, certo? Um estudo de caso. E é um estudo de caso mais elaborado porque envolve sim pesquisa, que é outro problema que as pessoas às vezes nos perguntam assim, mas a partir do momento em que eu trago a prática para a sala de aula, onde que fica a ciência? Isso. Tem lugar para a ciência? Tem. Aliás, o estudante, ele extrapola aquele quadradinho que a gente antigamente colocava do convencional, Perfeito. onde ele só vai aprender aquilo naquele semestre. Perfeito. Não, menino, não fala sobre isso não, que a gente vai ver isso no próximo. Não. Quando eu trabalho com PBL, com um projeto integrador, eu dou a oportunidade a ele de extrapolar. Pô, nós duas damos essa disciplina e na minha área é muito claro isso. Vai montar uma empresa, o que eu faço? O que ele precisa saber para fazer isso? Sim. Então eu vou lá em temas ou assuntos do 6º semestre, né? Do 6º módulo que ele vai ver e puxo lá um pedacinho que é como criar a sua marca. Ele precisa entender aquilo para criar a marca da empresa dele. Exatamente. Então a gente traz os elementos que é o uso imediato, que a gente chama de on demand, né? Exatamente. Então eu realmente trago o que é preciso que ele aprenda para desenvolver aquilo, certo? Exatamente. Isso é muito legal. O professor passa a ser um cutucador, né? Tipo assim, vai pesquisar. Paula cutucou você. Não é tu que vai pesquisar. A gente usa muito o método socrático em sala de aula. Muito. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Sócrates só respondia uma pergunta com pergunta. Por quê? Porque as perguntas nos fazem pensar. Dar respostas prontas, amanhã eu já não me lembro mais o que você respondeu. Exatamente. Agora, se eu paro para perguntar, eu realmente vou atrás da resposta. Porque eles estão instigados pela resposta. Exatamente. Você concorda comigo? Totalmente, totalmente. E isso é uma continuidade do peer instruction. Por quê? O que é isso? Nada mais é do que eu pesquisar sobre determinado assunto sozinha, depois eu divido com você, que divido com outro par, que divido com outro, e depois eu divido isso com o professor. Então as pessoas falam assim, então é proibido você ter aula expositiva nas metodologias ativas? De forma alguma. A questão é que ela é demandada pelo estudante. Ela não é demandada pelo professor, é a partir de uma demanda desse estudante que há esse fechamento, né? Onde esse estudante se sente obviamente muito mais seguro, porque a palavra do professor é uma palavra que tem peso, que tem credibilidade. Isso é muito bom. E assim, dentro dessa demanda pela metodologia ativa, nós não podemos esquecer que ela só vai funcionar a partir de um tripé. O primeiro deles é, obviamente, esse professor que se reposiciona. Perfeito. É esse perfil docente. O segundo deles é pensar num currículo que favoreça. Perfeito. Como a Paula falou das matrizes. E o terceiro e mais importante, senão a gente não faz nada, é a gestão da instituição estar empenhada para isso. E isso envolve formação continuada de professores. Não tem metodologia ativa que sobreviva se a instituição não estiver ali a todo momento investindo nessa formação, que é o que a gente tem aqui no INSTED. E eu acho que, Dani, isso tudo que nós estamos falando aqui, é isso que as pessoas precisam entender, permeiam todas as nossas ações. Por exemplo, é muito comum aqui no INSTED a gente fazer concursos de bolsas de estudo. Por que eu faço concurso de bolsa, Dani? As pessoas me perguntam às vezes assim, nossa, mas você está fazendo uma competição, né? Tem até esse conflito. Isso não faz parte do DNA do INSTED, essa competição. Faz, gente. Faz, porque o mundo é competitivo.
Como é que eu vou ficar uma vida inteira falando para meus estudantes, não, a gente só trabalha de forma colaborativa? Sim, eu vou mostrar isso para ele, eu vou mostrar a riqueza que é trabalhar de forma colaborativa, mas eu vou falar, bicho, se você não prestar atenção, alguém vai puxar seu tapetinho. E se você não for muito bom no que você faz, você não vai chegar lá. Exatamente. E quando eu faço o concurso de bolsa, eu premio quem estudou mais, quem se dedicou mais, quem se desenvolveu melhor. A gente quer pessoas empreendedoras. Não tenha medo de estudar no STED. Venha nos procurar. Pode ser através do nosso site, através das nossas redes sociais. Converse conosco. Eu quero realmente que você entenda que a gente quer pessoas que queiram aprender, que queiram crescer, que queiram melhorar, né? Você que tá aí dirigindo Uber, que fez direito, que pode vir fazer uma nova pós-graduação, uma ideia uma de nova graduação. Uma nova graduação. Um curso livre. Um curso livre, Sim. né? Então, site, telefone, venha aqui pessoalmente, venha conhecer nossa estrutura. É muito interessante isso. Quer assistir uma aula? Quer entender como é que funciona? Vem conversar conosco. Vem assistir uma aula nossa, a gente agenda, a gente vai deixar preparado, porque a gente quer quem quer aprender a estudar, quem quer empreender no mercado. Então, transferência, se você quiser sair de onde está e vir estudar conosco, também quer melhorar, também pode. Okay. Portador de diploma, quer fazer uma segunda graduação, também pode. E Enem, nota do Enem, também pode. Deve. Absolutamente nada impede de qualquer pessoa vir fazer faculdade, pós-graduação, curso livre. É querer. É querer. Te procurar. Me procurar. Olha, eu quero que venham me procurar. Isso. Tem Paula Flood aqui no INSTED para conversar com vocês. Dinamara. Quem mais? Joyce. Bruno. Cecília. Evandro. Essa A turma nossa boa. equipe está inteirinha à sua disposição. Venha, simplesmente venha estudar. Eu quero fazer uma pós, eu quero fazer uma graduação, eu quero fazer um curso livre, quero me qualificar. Venha. Onde nós estamos? Na 26 de agosto, quase perto da Rua Barbosa, número 63, no prédio do Colégio Elite Massi. Por isso que a gente fala que a gente está no meio de realmente de todo um mundo da educação, né? Quer melhorar? Quer se tornar melhor ainda no seu trabalho? Quer conquistar um novo cargo? Quer abrir a sua empresa? Quer descobrir como é que faz isso? Quer aprender a gerenciar uma escola? Quer aprender a gerenciar a sua vida de uma maneira geral? Nós queremos quem quer aqui conosco. É isso, Dani? Para ser o melhor do mercado de trabalho, não é, Paula? É isso. Esse foi o nosso primeiro Talking STED. Eu não poderia estar em melhor companhia. Paula está aqui comigo todo dia e é uma pessoa que a gente trabalha muito bem juntas, né, muito. Paula? E estamos fazendo aí o melhor por essa educação sul-mato-grossense aqui na área da educação superior, na área da pós-graduação. É isso mesmo. No próximo programa nós temos aí outros programas agendados e nós vamos, obviamente, esperar você. Sim. Beijo. Beijo, gente. Liga pra gente, entra no nosso site e vem conversar conosco.